Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A prática de hoje, dessa semana, será sobre o extrato solúvel de soja. Então, nós vamos produzir aqui o que é comercializado, no mercado e popularmente chamado de leite de soja. Mas a partir da visão geral dos ingredientes, vocês puderam ver aqui algumas hortaliças, azeitona e sal, e devem estar se perguntando, se esses ingredientes salgados são necessários para o preparo do extrato aquoso da soja. Então, vou te explicar melhor. Nós vamos promover então a extração das proteínas solúveis, em água, presentes aqui na soja, e aí a gente vai adicionar açúcar, uma polpa de fruta, é possível adicionar também essência de baunilha, isso para fazer, aumentar a aceitabilidade, a aceitação desse extrato aquoso, que geralmente não possui um nível de aceitabilidade tão elevado. Algumas pessoas são mais resistentes, outras já gostam, mas esses ingredientes são interessantes. Quando a gente prepara o extrato aquoso, a gente obtém um resíduo da soja batida que poderia ser descartado, mas é uma substância nutricionalmente rica, porque ela tem um alto teor de proteína. E nós vamos aproveitar o resíduo dessa soja, que é chamado de okara. A gente vai utilizar a okara para produzir uma mistura, uma preparação salgada. Então aqui estão os outros ingredientes que a gente vai utilizar para aproveitar o resíduo gerado na extração do extrato aquoso da soja. O primeiro procedimento que iremos fazer é verter os 200 gramas do grão de soja, que no caso ele já foi comprado partido. Isso é importante, para já aumentar a superfície de contato, da soja e facilitar a sua extração. A gente vai colocar em água fervente e deixar ferver por aproximadamente 5 minutos, e na sequência a gente dá um choque frio com um banho de água gelada. A gente escorre essa água e nós iremos acrescentar água gelada para interromper a cocção. Esse processo ele serve para inativar algumas enzimas presentes na soja que contribuiriam para aquele sabor de ranço, aquele sabor forte que a soja tem. Então esse pré-tratamento aqui tem esse objetivo, principal. Então nós vamos deixar aqui por 5 minutos e passado esse tempo a gente vai escorrer a água e dar o choque térmico. Passaram-se 5 minutos, vamos então escorrer essa água. Lembrando, que esse é um pré-tratamento, que a gente vai fazer um choque térmico na soja para inativar as enzimas, e de uma certa forma também, esse pré-tratamento ele é importante, ele é interessante para facilitar a extração da proteína solúvel em água para o nosso extrato aquoso de soja. Então, logo na sequência, a gente vai fazer dar um banho de um choque térmico agora, com essa água aqui, que ela está gelada. Então aqui tem 1 litro e 200 ml de água, e a gente vai adicionar nessa soja para interromper a cocção. E essa água aqui nós não iremos descartar, porque ela vai ser utilizada para fazer uma nova fervura dessa matéria-prima, da soja. Então essa água aqui nós iremos mantê-la, para fazer uma nova fervura. Então aquela água, utilizada, aquele 1 litro e 200, nós colocamos ao fogo até iniciar a nova fervura, e aquela soja que já recebeu o pré-tratamento térmico, ela vai ser acrescentada então nessa água, e vai ficar em temperatura de fervura por 5 minutos. Então vamos aguardar e vamos marcar o tempo aqui desse processo. Passaram então
5 minutos dessa nova fervura, né? A partir do momento em que a soja a água entrou em temperatura de fervura, nós vamos então transferir esse conteúdo para um becker, porque nós iremos esperar que esse líquido, né, ele fique morno em uma temperatura, que a temperatura diminua, a fim de que a gente possa transferi-lo para o liquidificador e fazer o processamento durante 3 minutos para a gente extrair a fração proteica que é solúvel em água. Agora eu destaco para vocês, né, eu reforço que nem todas as proteínas presentes na soja elas são solúveis em água. Então, um grupo das proteínas presentes no grão que não são solúveis vão permanecer no resíduo resultante. E é por isso que nós iremos aproveitar o resíduo para preparar um outro alimento. Aqui vocês veem então a soja, né, que passou por um processo de fervura durante 5 minutos com a água. Essa água é importante a gente armazenar, porque vai ser essa água que nós iremos fazer a liquidificação, e essa água ela já tem um certo teor aí de proteína hidrossolúvel, né, que já foi extraída, mas a gente ainda vai aumentar o teor dessa extração. Então a gente vai aguardar só mais alguns instantes e transferir para o liquidificador. Então agora a soja ela já está morna, né? A água ela ainda está um pouco aquecida, ela está morna, não mais em temperatura, né, que estava anteriormente. E a gente faz isso porque quando, né, a gente tritura essa soja em alta temperatura, ela começa a subir aqui e espirrar do liquidificador. Além disso, se esse liquidificador não fosse, né, de inox, poderia contribuir para a migração, né, de compostos do plástico, etc. Se bem que o becker era de plástico, né? Então a gente vai triturar por 3 minutos. Então, deram os 3 minutos, a gente parou aqui e, retirando então o copo do liquidificador, nós temos o extrato aquoso aqui, né, da soja, mas que essa mistura ela precisa ainda ser coada. E para isso, nós preparamos aqui uma peneira com um pano e vamos apertar, né, vamos transferir essa massa para cá e vamos apertar essa massa para tentar extrair todo o líquido presente nessa massa. Então a gente vai esperar aguardar um pouquinho, a fim de que o líquido ele escorra, e após um período a gente já começa aqui, ó. A apertar então essa malha, a fim de conseguir facilitar ainda mais a extração, né, do líquido contendo as proteínas solúveis, né, da soja, correspondente ali à maior parte das proteínas do grupo das albuminas, as albuminas da soja. Aqui, apesar de eu estar usando máscara agora como forma de proteção da Covid, é possível sentir um pouco o cheiro, né, da soja. Esse cheiro, a soja ela tem um cheiro bem característico, então esse cheiro aqui já é possível. E aí realize então essa pressão para tentar agilizar o processo e aumentar o rendimento do nosso extrato aquoso. Então, a gente já espremeu a cara, né, essa massa de soja. Como vocês podem ver, ela já está mais sequinha. No entanto, é interessante deixar uma certa umidade nessa massa
para facilitar, né, o preparo do patê da alcara, para ele não ficar tão seco. E o produto ali é o extrato hidrossolúvel da proteína de soja que a gente está transferindo então para um outro recipiente. E esse daqui é o que vocês conhecem, né, no supermercado como leite de soja. É possível consumi-lo ao natural, tem um sabor, né, bem característico da soja, ou adoçá-lo, né, com açúcar e utilizar alguma polpa de fruta para dar um sabor e tornar, né, e aumentar a sua aceitação. Então, o extrato hidrossolúvel de soja, né, foi transferido novamente para o liquidificador e agora estamos adicionando, né, a polpa de acerola. Uma dica, né, que a polpa proveniente de frutas mais ácidas combina melhor com esse extrato da soja. E a gente vai também adicionar açúcar para adoçar. Uma proporção recomendada de açúcar seria o equivalente a 10% do volume obtido do extrato. Então, se a gente obteve, por exemplo, 1 litro, então seria em torno de 10% desse volume de açúcar. O que para mim, em especial, é bastante coisa. Seria, né, em torno de 100 gramas de açúcar para 1 litro de extrato. O que, em minha opinião, nutricionalmente falando, já compromete, né, a qualidade nutricional ali, fazendo com que a bebida ela seja uma fonte de açúcares simples. Mas essa proporção ela ainda é utilizada pela indústria de alimentos, né, alguns produtores. Então agora vamos bater na verdade, né, adicionar o açúcar. A gente vai adicionar em menor quantidade, algumas colheres. Uma, duas colheres está excelente. E vamos tampar bem para não espirrar. Vamos bater até que a polpa se dissolva e a gente tem aí o extrato hidrossolúvel de soja com aroma, né? Aromatizado aí, com sabor, na verdade, com sabor de acerola. Então aqui nós temos o extrato hidrossolúvel da soja com a polpa de acerola, né? E levemente adocicado, já está pronto para o consumo. E agora nós vamos focar então no preparo do patê da alcara, porque nós não vamos descartar esse coproduto, né, da produção do extrato hidrossolúvel de soja, que é rico em proteínas que permaneceram aqui nessa massa. Agora então vocês podem ver o resíduo, né, da alcara, aquela massa da alcara. A gente está acrescentando então pimentão vermelho picadinho e cebolinha picadinha com salsinha para auxiliar, né, no tempero. Agora a gente vai misturar com cebola também picada, misturar azeitonas, um pouco de sal, aplicou o sal. Agora um azeite para dar um retoque final e fazer com que esse purê, né, o patê da alcara, né, ele não fique seco, ele fique com uma textura agradável e com uma umidade também interessante. Vamos misturar bem, mistura tudo muito bem para espalhar bem os ingredientes e também, né, ajudar a espalhar o sabor, misturar o sabor ao longo de toda a massa. E então, após essa homogeneização,
após essa homogeneização, após misturar bem, já estará pronto para ser consumido esse patê de okara, então, que foi, né, aproveitado o resíduo que foi gerado ali na produção do extrato hidrossolúvel de soja. Espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana.